suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um coro. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva algum amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Micro desligado. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. Pois isto com o micro desligado não funciona muito bem. Então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite, mais um episódio onde as verdades eternas são refletidas à luz da doutrina espírita. Vamos para mais uma noite explorando um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é como se fizéssemos anos. Episódio 30, vejam bem onde é que nós já chegamos todos os dias aqui, tantas famílias que aqui vieram, tantos oradores, tantas experiências, quantas emoções, e no final vale sempre a pena todo o esforço, todo o carinho que aqui recebemos mutuamente, uns a falar, outros a ouvir, outros a ler, outros a orar. A verdade é que no final vamos para as nossas casas, quer dizer, para os nossos quartos, se dormirmos nos quartos, muito mais descansados, com o coração muito mais tranquilo e com muito mais força para seguir em frente as nossas vidas. Ora, hoje vamos falar, já estamos no capítulo 18º, e o nome do capítulo é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. É verdade que Jesus já há milénios que nos chama e que nos traz este convite à reforma íntima tão necessária para todos nós. Nós já fomos judeus, já fomos católicos, já fomos protestantes, já fomos tudo e mais alguma coisa no nosso passado. Estas palavras não nos são desconhecidas de forma alguma, porque Deus nos convoca ao amor em todas as circunstâncias das nossas vidas. E para nos ajudar a entender o porquê do nosso sofrimento, Jesus enviou-nos este Consolador prometido, que nos dá um entendimento das leis da vida, que nos fala sobre esta influência espiritual, que nos fala sobre o processo de reencarnação e de todas estas temáticas que são estudadas, são analisadas, são refletidas e pretende-se que sejam vividas
por cada um de nós. Assim, para nos trazer as suas leituras, os seus estudos para o dia de hoje, convidei mais um amigo de longa data, já nos conhecemos, perdão, já nos conhecemos há uns anos, e portanto, para o dia de hoje, senhoras e senhores, com todos vós, Vítor Gonçalves, cá está ele. Vítor, boa noite. Boa noite. Eu é assim, lanço os foguetes e vou apanhar as canas, está a ver? Claro. Olha, a festa é grande. O convite, porque acho que este é muito importante. Todos nós podemos confraternizar e podemos unir nossas ideias e trocar impressões sobre elas. Por isso, te agradeço e penso que é importante tu continuares. É uma ação muito boa. Ok, muito obrigado, Vítor. Antes de mais, dizer-lhe que é um gosto tê-lo cá. Tivemos um grande desafio hoje para colocar tudo isto a funcionar, mas no final estamos a ser bem-sucedidos. Né? Muito bem. Vítor, antes de fazer a prece de abertura, vou-lhe pedir só o favor de fazer uma breve apresentação pessoal para quem não o conhece. Uma coisa sucinta. O meu nome é Vítor Gonçalves, Vítor Manuel Moreira Gonçalves, tenho 74 anos, portanto nasci 16 de maio de 1946, já de longa data, sou pré-histórico, e portanto, toda a minha vida trabalhei, portanto, em laboratórios. Comecei aos 15 anos a trabalhar no laboratório físico-químico, durante muitos anos, e depois, mais tarde, estudei à noite e tive o curso de Engenharia Química. Portanto, fui depois, posteriormente, responsável pelo laboratório onde estava a trabalhar e acabei a minha carreira com a reforma, já estou há uns anos, e pronto, é assim. Claro. Muito bem. Vítor, antes de passar a palavra, vou fazer a prece de abertura e depois, para fins didáticos, vou enumerar os itens do capítulo que vai falar, está bem? Portanto, convido a todos, não só ao Vítor e à sua família, mas também a todos aqueles que nos ouvem, que possam silenciar, que possam acalmar-se. Para quem está com o coração um bocadinho mais aflito, que possa serenar, ouvir as palavras e deixar-se envolver pelo som da música, pelo som da oração e perceber que, como dizia Chico Xavier, tudo passa. E porque sabemos que tudo passa, Senhor, cá estamos para que mais um episódio passe e que não passe sem te servir. Assim, com esse propósito maior de nos entregarmos de alma e coração àquilo que fazemos, cá estamos a partilhar para mais uma noite, ouvindo uma vez mais o convite, muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. E porquê é que não temos sido escolhidos, Senhor? Porque nós, como tu disseste, somos homens de pouca fé. Temos pouca fé ainda e por isso te pedimos, fruto da nossa fragilidade, da nossa pequenez. Somos pequeninos perto de ti, mas temos as mesmas características. Fomos criados à tua imagem e semelhança, e sabendo do teu amor, sabendo da tua paz, sabendo que não deixas de nenhum para trás, aqui estamos, trabalhando em teu nome, promovendo o amor, promovendo a bondade, promovendo a caridade. Assim, pedimos que o Vítor possa ser acompanhado, que possa ser amparado e que as suas ideias, as suas reflexões possam ser proveitosas para todos aqueles que o vão ouvir. Ampara-nos, acolhe-nos, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, este capítulo está estruturado da seguinte forma. Portanto, o primeiro item é Parábola da Festa de Núpcias.
O segundo item é a porta estreita. O terceiro item é os que dizem Senhor, Senhor. O quarto item é a quem muito foi dado, muito será pedido. E o quinto item temos então as instruções dos Espíritos, onde Allan Kardec faz as perguntas aos Espíritos e eles vêm versar sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vítor, é uma realidade que Jesus tem-nos vindo a chamar há anos e anos e anos e anos, e nós, nesta reencarnação, tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita e, de certa forma, estamos mais uma vez a ser chamados a partilhar deste banquete que é o Evangelho, deste banquete que é a palavra de Cristo. Fale-nos então, muitos chamados e poucos escolhidos, a palavra é sua, somos gratos por tê-lo aqui e por partilhar a sua boa vontade connosco. Eu é que agradeço. Parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros pegaram os servos e os mataram, e depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tornou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos que queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois, às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos os quantos encontrardes. Os servos então saíram pela rua e trouxeram todos os que tinham encontrado, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger dos dentes. Portanto, muitos há chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus 21, 22, 1. Pronto, é evidente que isto é uma parábola que reflete muito daquilo que Jesus utilizava quando comunicava portanto, com os seus discípulos e com a população em geral, portanto, com as pessoas que o acompanhavam ou que o seguiam. Porque nessa altura era naturalmente fácil de, por parábolas, poder chegar a essas pessoas. É evidente que as parábolas têm um outro significado do que não aquele que eu li, acabei de ler, não é? Como é óbvio, não é? Portanto, Jesus falava através de hábitos vulgares de vida e adaptava-os aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objetivo penetrar nas massas populares e dar a ideia da sua vida espiritual. Portanto, o objetivo de Jesus era realmente falar sobre a vida espiritual e falava parábolas tendo em conta a compreensão dos povos daquela época. Portanto, nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus com alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, são os hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham indicando o caminho da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados com os servos da parábola.
Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar dos seus campos e dos seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservavam indiferentes às coisas celestes. Ou seja, Jesus convidou todos aqueles que, em princípio, deviam conhecer as leis de Deus, porque Deus apresentou essas leis, em primeiro lugar, aos hebreus, que era um povo monoteísta, ou seja, um povo que foi o primeiro povo a acreditar num só Deus. A maior parte dos povos dessa época acreditavam em muitos deuses, acreditavam em idolatrias, portanto, eram considerados, portanto, digamos, povos que não tinham, portanto, uma base fundamental de uma religião. E foi realmente através dos hebreus que Deus tentou que eles fossem os seguidores das suas leis, que dessem informações sobre como é que eles, portanto, a humanidade poderia seguir. Deveriam ser um exemplo para toda a humanidade, ou seja, deveriam dar a conhecer as leis divinas, e as leis divinas são fundamentalmente as leis do amor, as leis da caridade, e só através dela é que nós realmente conseguimos chegar até Deus. Portanto, esses convidados simbolizavam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrestres, se conservavam indiferentes às coisas celestes. Os judeus, nessa altura, pensavam que Deus tinha escolhido a sua nação para alcançar a supremacia sobre todas as outras. Mas, como sempre, atendendo-se à forma e não atendendo ao fundo. Eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material, quando o que Deus propunha era um desenvolvimento da moral e da espiritualidade. Antes da vinda do Cristo, com a exceção dos hebreus, todos os povos eram idolatras e politeístas. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por Moisés e depois por intermédio de Jesus. Entretanto, abandonando a sua idolatria, os judeus desprezaram a lei moral, para se aferrarem ao mais fácil, à prática do culto exterior. O mal chegar ao cúmulo da nação, além de ser escravizada, era esfacelada por frações e dividida por seitas. A incredulidade atingia mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à prática das leis divinas e para lhes rasgar os nossos horizontes na vida futura. Eles foram os primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal. Eles recolheram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho, do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, a eles que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Vendo assim, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idolatras, que se aceitassem seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, para sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob a condição expressa, tomar parte, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda está simplesmente contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas de todos os que ouvem a palavra divina, são poucos os que guardam e aplicam proveitosamente. São poucos que se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos serão escolhidos. Portanto, isto, resumindo, os povos daquela época, portanto, como eram monoteístas, os povos, os judeus eram monoteístas, mas os outros povos não eram politeístas e, portanto, não tinham uma percepção tão profunda como os judeus. Mas, no entanto, os judeus não seguiram as regras que Deus lhe tinha indicado e, por conseguinte, foram os convidados que não compareceram à festa. Ou seja, a festa é realmente conseguir encontrar o caminho para Deus. E o caminho para Deus faz-se através da caridade, faz-se através
portanto, do apoio ao próximo, da ajuda a todas as pessoas, de não ser egoísta, não ser materialista, mas sim, portanto, fazer o bem a todos. Esse é o princípio básico para nós conseguirmos o caminho para Deus. É evidente que nós, seres humanos, no estado em que estamos, ainda estamos muito, muito atrasados em relação à possibilidade de chegar mais perto de Deus. Mas devemos todos os dias tentar lutar e tentar corrigir os nossos defeitos, tentar fazer a nossa reforma íntima, de modo a que mais depressa consigamos chegar até Ele. Portanto, agora ia passar ao outro item, que é a porta estreita. Eu aqui ia falar também uma outra coisa. Portanto, sendo a Terra ainda um mundo de expiação e provas na humanidade que a habita, o mal prevalece. Quando a Terra sofrer a transformação em curso, embora ainda exista algum mal, irá predominar o bem. Ou seja, os mundos, perante a doutrina espírita, são divididos em 5 grandes grupos. Os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, os mundos de regeneração, os mundos ditosos e os mundos celestes e divinos. Os mundos primitivos, eu vou dar uma pequena informação sobre isto, porque acho que é importante para as pessoas que não conhecem bem a doutrina poderem, enfim, compreender melhor o que se entende por mundos de expiação e provas, que é o nosso que nós temos neste momento. Nos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, a vida toda material se limita à luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo e por isso as paixões reinam soberanas. A Terra já passou por essa fase. Portanto, a Terra já foi um mundo primitivo. Neste momento já ascendeu ao mundo da expiação e provas. E está na fase da transformação para o mundo de regeneração. Esta é realmente uma fase difícil e estes acontecimentos que estão a propagar, portanto, tragédias, como também, portanto, esta epidemia que está a acontecer e muitas outras coisas, têm a ver realmente com a fase de transformação do planeta Terra de expiação e provas para o planeta de regeneração. Portanto, no planeta de expiação e provas, estes mundos, o mal predomina ainda. É a atual situação da Terra. Razões porque aí vive o homem a braços com tantas misérias, tantas dores e sofrimentos. Para se elevar é preciso às vezes passar por situações difíceis, seja provação ou por expiação de algumas faltas cometidas no passado. E quando digo passado, se foi ou passado nesta vida ou em vidas, portanto, anteriores. Neste mundo, a lei de ação e reação se aplica constantemente de forma muito perceptível com relação à vida espiritual. Já nos mundos de regeneração, são mundos em que as almas que ainda têm o que expiar, têm forças, ainda têm algumas forças e repousam das fadigas da luta. O mundo do mal já não é tão comum e é combatido por forma coerente. Nesses mundos, a noção de diferenças torna-se obsoletas. As raças não mais se veem como diferentes e não existem mais divisões políticas ou sociais. São mundos voltados para a unidade planetária e o pleno auxílio mútuo em seus problemas. Ainda com as suas dificuldades e seus problemas, os seres do mundo de regeneração são mais entendidos de suas limitações e necessidades. E por isso é um mundo em que a maldade não é maioria. Ainda há mal, mas que durante o passado do tempo será cada vez mais raro. Portanto, isto é importante porque é esse realmente o mundo que nós, neste momento, pretendemos. Realmente é um mundo que nós estamos a lutar para o conseguir. E é evidente que, neste momento, este mundo ainda não é possível. Ainda há muito mal, ainda prevalece muito mal. Mas nós temos fé, e a fé é fundamental para nós podermos evoluir, de que, de facto, daqui a alguns anos, talvez largos anos, a Terra vai passar para o mundo de regeneração. E nessa altura, todos os espíritos maus, ou muito maus, não voltarão a reencarnar na Terra. E voltarão a encarnar, sim, espíritos já portanto, com uma evolução um pouco maior. Embora não sejam completamente bons,
ainda predomina algum mal, mas não predomina também muito bem. Depois temos os mundos ditosos ou felizes. São planetas onde o bem sobrepuja o mal e por isso a felicidade impera. A busca pela unidade se completa a esses planetas que são de forma tão evoluída que encontram possibilidades de ajudar a outros planetas. O conhecimento espiritual se torna algo tão normal quanto a nossa ciência terráquea e neles o principal objetivo é a evolução moral. Portanto, estes já são mundos muito mais avançados. São mundos que nós realmente vamos, daqui a muitos anos, poderemos conseguir atingi-los. E, por fim, os mundos celestes ou divinos, são as habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reinam o bem, visto que todos eles aí vivem, já alcançaram um cume da sabedoria, da bondade. Os espíritos de alto valor moral são os frutos governantes de planetas responsáveis por novos espíritos. Portanto, resumidamente, no nosso mundo de expiação de provas, a maioria das pessoas ainda são espíritos imperfeitos. Poderá haver alguns, poucos, com missões. São, portanto, espíritos mais evoluídos que vão nos ensinar como é que nós devemos progredir na nossa reforma íntima, na nossa regeneração. No mundo de regeneração já não predomina tantos espíritos maus, portanto, já há muito menos espíritos maus e, portanto, já há um mundo muito mais afável. Aliás, se nós pensarmos um pouco e olharmos, portanto, do espaço para a Terra, não encontramos fronteiras. Portanto, todos somos iguais perante Deus. Todos somos filhos de Deus. Brancos, pretos, enfim, de qualquer país do mundo, somos todos filhos de Deus. Por isso, é importante realmente essa regeneração. Agora, em relação, vou continuar, portanto, com a porta estreita. Portanto, nas condições atuais da Terra, a porta da perdição é muito larga, porque são numerosas as paixões, mas predominando o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a falta de solidariedade pelos mais fracos e oprimidos, e, portanto, o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a porta da salvação, porque exige grandes esforços ao homem para transpor e vencer as suas más tendências, o que poucos se sacrificam. É o complemento da máxima, muitos são chamados e poucos escolhidos. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas? Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é toda justiça e bondade. Portanto, era impensável que Deus, sendo profundamente justo e bom, pudesse permitir que nós vivêssemos sempre em umas condições más. Nós temos, portanto, tendência para evoluir, somos chamados para a nossa evolução. E que depende de nós, realmente, a nossa evolução. Mas que delitos essa humanidade teria feito para se sentir culpada, para não ser tão triste de sorte no presente e no futuro? E se toda ela se achasse degradada na Terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Porque tantas entraves postas diante dos seus passos? Porque é essa porta tão estreita que só a muitos poucos é dado transpor? Se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Isto é perguntas que se fariam. Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Isto quer dizer, se nós só tivéssemos uma vida, portanto, a maioria de nós não tinha possibilidades de se ter regenerado, porque estamos tão atrasados em termos espirituais que uma só vida não era possível, portanto, iríamos todos, porventura, para aquilo que se diz que é o inferno. Nós sabemos que não é bem o inferno, são esferas espirituais de baixo astral, mas não é o inferno propriamente dito. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas de Cristo. Isto é, a possibilidade de nós podermos reencarnar é a possibilidade de nós nos podermos regenerar. Nós podemos corrigir os erros do passado. E, através dela, é que nós podemos realmente fazer a nossa reforma íntima, a nossa evolução e passarmos, portanto, para espíritos um pouco mais puros. É evidente que ainda estamos muito longe de espíritos bons, mas caminhamos para isso. É o nosso objetivo a curto, médio prazo, atingir o nível dos espíritos bons.
É evidente para os espíritos puros, aí não, aí, portanto, nós estamos extremamente afastados. Os espíritos puros são espíritos, por exemplo, ao nível de Jesus, que é realmente o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Nós estamos muito longe disso. Mas se nós seguimos exemplos dele, provavelmente dentro de muitas reencarnações, poderemos lá chegar. É esse o nosso objetivo e estamos contados a isso. Deus dá-nos essa possibilidade para podermos evoluir até lá. O outro item é: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem Mestre ou Senhor, se não seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam o orgulho, ao egoísmo e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não. Eles só têm a prece nos lábios e não no coração. Poderão impor-se aos homens, mas não a Deus. Isto é muito importante. Há muita gente que, portanto, transmite a ideia às outras pessoas, portanto, realmente a grandeza, mostrar a grandeza daquilo que não é, transmite a ideia às outras pessoas de que realmente são muito evoluídos e de que são muito grandes e muitas vezes não cumprem com as leis que são as leis divinas, que é realmente a humildade, o humor, o carinho, a comunicação das pessoas, a tolerância. São esses realmente aquilo que Deus nos indica para nós podermos evoluir. E não o egoísmo, o orgulho, enfim, todos esses maus portanto, pensamentos que nós temos e que não nos ajudam, portanto, a poder fazer essa evolução. Eles dirão a Jesus que profetizámos e ensinámos a seu nome, expulsámos em teu nome demónios, comemos e bebemos contigo. Ele responderá: não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que desmentis os atos que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas, cometeis adultério, cujo coração destila ódio, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, e que vejo que corram lágrimas em vez de secá-las. Portanto, isto é também extremamente importante. É extremamente importante porque realmente são pessoas que têm conhecimentos das leis de Deus, não é? Que têm alguma religião, podem ser católicos, portanto, evangélicos, até mesmo, portanto, espíritas, mas que, se não cumprirem com as leis divinas, realmente não têm como tal conseguir, portanto, um lugar num plano espiritual mais elevado, que não é realmente o céu, mas sim um plano de nível superior. É esse o nosso objetivo. O reino de Deus não será para vós, mas sim para os que são brandos, humildes e carinhosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e os vossos gestos. O único caminho que vos está aberto para achar a graça de Deus é a prática sincera da lei do amor e da caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade da vida terrestre. Pronto. Agora vou passar ao outro item, que é vou beber só um pouquinho de água. E a esposa: bebe água, bebe água. Isso é que é um espírito amiga. É verdade, é verdade. Estava chamado vamos lá, vamos lá. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. O Evangelho que os contém acha-se espalhado por todos os cristãos, mas quantos há que não o leem, e daqueles que os leem, quantos não o compreendem. Assim as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo esses ensinamentos por diferentes formas, desenvolvendo-as, comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum dos que o recebem, diretamente ou por intermédio de outrem, pode projetar ignorância.
não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como as coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, que não se toma nem mesmo vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade, ou seja, tem mais responsabilidades. Portanto, as pessoas que conhecem, portanto, as leis divinas e não as praticam, são muito mais responsáveis daqueles que não as conhecem, que são ignorantes. Portanto, nós espíritas, já conhecendo algumas dessas leis, temos a obrigação de realmente cumprir com elas e ser o melhor possível. É evidente que ainda somos muito pequeninos, ainda temos muitos defeitos, ainda muitas vezes não conseguimos superar, mas temos que realmente vigiar os nossos pensamentos e tentar seguir em frente no caminho da luz. Os médios que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis, são se permitirem o mal, porque muitas vezes escrevem a sua própria condenação, e porque se não cegasse o orgulho, conheceriam que a eles se dirigem os espíritos. Mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem, escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está do vosso. Ou seja, nós muitas vezes temos tendência para culpar o próximo sobre os seus erros, mas muitas vezes não temos noção, que devemos ter espelhos em casa e que também não cometemos muitos erros. Portanto, não devemos julgar ninguém. Se fossem cegos, não terias pecados. Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostraram aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje aos espíritas, pois muito será pedido, porque muitos têm recebido. Mas também os que tiverem aproveitado, muito lhes será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Pronto, isto é aquilo que eu tenho estado a dizer em relação a esta situação. Claro que os médios têm uma outra responsabilidade, porque recebem as entidades, portanto, ou são psicofónicos, psicográficos, e, portanto, muitas das mensagens que eles recebem, por vezes, também são relacionadas com as suas vidas, e eles muitas vezes não compreendem. E é evidente que têm que corrigir esses erros, esses defeitos, têm que, enfim, melhorar-se também. Mas isso faz parte da nossa evolução. Todos nós cometemos erros, mas todos nós temos que não nos culpar desses erros, mas tentar corrigi-los, tentar aceitar que são erros e tentar, na próxima vez, não os fazer. Agora, instrução dos espíritos. Agora eu vou ler também, portanto, isto foi uma psicografias, vou ler completamente, não é? Não sei se estou a atrasar muito. Dar-se-á àqueles que têm. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que vos hão, por vezes, figurar paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem a graça do Senhor. São um ímã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que haja indignado de fazer-lhes homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede com o vosso espírito, ouvi com a vossa alma, e não interpreteis de modo grosseiramente justo as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira qualquer que pouco receba. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado,
Não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe cai do coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube a herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar. Se, à falta de cuidado, deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo, é o seu pai que lhe cabe, apesar de nada produzir com elas. Não e não. Em vez de acusar aquilo que tudo lhe prepara, de criticar as doações que recebera, queixe do verdadeiro autor das suas misérias. E arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra. Arroteie o sol ingrato com o esforço da sua vontade. Lavre-lhe o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele confiante a semente que haja separado por boa, dentre as más. Regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus do amor e da caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele então coroados de êxito de seus esforços, e o grão produzir 100 ou muitos outros 1000. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um espírito amigo, Bordeaux, 1962. Outra comunicação do outro espírito é a seguinte: pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre. Todos vós que repelis a doutrina espírita com honra do demónio, abri os ouvidos que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer o livreto do Senhor para ser fiel servidor seu. Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendeis bem que frutos deve dar a árvore do cristianismo, a árvore possante cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não obrigam todos os que hão de agrupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar seus frutos, mas poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os seus jardineiros. Entenderam que moldá-la pelas suas ideias, detalhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram, diminuíram, mutilaram-na. Tornados estéreis, seus ramos não dão mais frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento que se detém sobre os seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de se restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida pronunciante tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida, a árvore da vida. Caem as secas folhas. Tanto as remexeu a mão do homem que as gestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essas árvores da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que ele plantou vos concita a tratá-lo com amor, que ainda havereis de dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos entregou. Não a mutileis. Ela quer estender-se à sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto, que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para armazenar e deixar apodrecer, a fim de que ninguém os sigam. Muitos são os chamados e poucos escolhidos. É que há sabedores do pão da vida, como há os do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem de os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos do que vos chamam para vos apresentar sargas do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de seu Pai, que está nos céus. Se o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos,
Crede e orai. Simeão, por Deus, 1863. Foi mais uma psicografia feita por este grande espírito. Um espírito muito bom. Eu tenho aqui uma pequena coisa que não iria alargar muito, mas que eu fiz tanto relacionado com este tema. Vou ler assim muito rapidamente. Durante as nossas existências, Deus está sempre nos chamando e convocando para sermos cidadãos do seu reino, batendo à nossa porta. Portanto, o reino de Deus ainda não é deste mundo. Mas a nossa cegueira e a surdez seletiva, ligados ao orgulho e ao egoísmo e às escolhas infelizes decorrentes do nosso livre-arbítrio, funcionam como uma barreira para as coisas de Deus. Beba água. Mais um pouquinho de água. O Mestre Jesus ensina que o dia virá em que o reino de Deus será deste mundo. Isso se dará quando os homens forem regenerados pela verdade na estrada do progresso e da fé, com a reforma íntima, a renovação, o despertar, a libertação e a salvação do espírito. Jesus representa a verdade que a humanidade tem condição de assimilar, implantando o reino de Deus dentro de cada um de nós, a fim de que no futuro possa transformar a Terra em um mundo melhor e regenerado. A tónica dos ensinamentos de Jesus é sobre a vida além da morte e do corpo físico. A vida que nunca acaba, quer o espírito esteja em mundos materiais, quer esteja nos planos espirituais. Assim ele mostra como o homem deve ser para poder viver o reino de Deus, onde o mal não tem guarido e só existe o bem. Para isso, o homem tem de desenvolver todo o seu potencial intelectual e moral, desenvolvendo esse reino de amor e sabedoria dentro de si. Os chamados são os que recebem o convite divino para a festa do Senhor, a festa de casamento para o reino dos céus ou de união com o seu Filho Jesus, guia e modelo da humanidade terrestre, como na parábola do festim das bodas. Neste aspecto, todos são chamados para ter acesso à felicidade, que é atributo dos que têm consciência pelo livre-arbítrio e trajam as vestes de núcleos do amor, da humildade, da boa vontade, a encontrar a verdade para observá-la. É preciso que o espírito seja guiado pelos preceitos do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O livre-arbítrio nos proporciona o poder das escolhas e somos responsáveis por elas, inclusive pelas consequências e pelos males que causamos aos nossos semelhantes. Não podemos simplesmente jogar a culpa nos outros ou nas circunstâncias externas, ou eximir-nos das nossas responsabilidades. É o homem que escolhe aceitar os ensinamentos da palavra, a semente e o fermento da fé, e pautar a sua vida sobre os princípios da orientação de Jesus. Duas são as estradas que se apresentam aos homens, da evolução e da degradação. Também são duas as portas que se abrem da vida e da morte. Aqueles que caminham pela estrada da evolução hão de forçosamente passar pela porta estreita que conduz à vida. A estrada da evolução é apertada. Poucos são os que acertam com ela, mas grande é o número dos que não querem acertar, pois ouviram dizer que ela é apertada. A estrada da degradação é larga, muitos são os que por ela passam e dela não querem seguir, por ser espaçosa e facultar uma série de consideráveis de diversões. Estreita é a porta da salvação, porque o homem vê-se obrigado a grandes esforços por si mesmo para a transpor, para vencer as más tendências, coisas que aos poucos se resignam. É complemento à máxima, os muitos são chamados e poucos escolhidos. Os convidados para a festa das bodas apresentam características semelhantes aos espíritos que foram chamados para trabalhar na vinha do Senhor, em que os escolhidos são os primeiros do reino dos céus, pois souberam aproveitar os trabalhos edificantes ao longo das sucessivas reencarnações, e não temeram as lutas e tampouco os desafios impostos pelas provações. Os últimos serão os primeiros diante da preservação na prática do bem, e por terem resistido às tentações. A perseverança eleva a moral, tempera o caráter, tornando-o mais forte, ainda que submetidos a grandes dificuldades. Atender ao chamamento, escolher a porta estreita e percorrer o caminho da salvação, dependem da conduta de cada ser, que deseja aproveitar este momento da vida na Terra, para preparar o futuro espiritual. Chamados todos já fomos, porque depende de Deus. Escolhidos, ainda somos poucos, porque depende de nós. Nesta ocasião de transição planetária, a despeito das dores e dos sofrimentos reinantes, é momento propício para a aferição dos valores morais e de precaução, pois as ações que provocam desordens e desarmonias no mundo testam o caráter dos escolhidos. Em alguns momentos da vida, deparamos com situações como provas, que testam a nossa capacidade de resistir, vigiar, precaver ou dominar os atrativos dos prazeres decorrentes dos nossos desejos e do gozo dos bens materiais. Como seres imperfeitos, sempre seremos tentados, porquanto as tentações são inerentes às vulnerabilidades e fraquezas da carne, principalmente quando os desejos se relacionam com os bens materiais.
Contudo, as influências externas somente terão causas de sucedermos por nossa vontade, cujas permissões poderão promover quedas diante da tentação. Uns cedem, outros resistem. A força que impulsiona os desejos precisa de controle e domínio para dar a direção correta às nossas vidas. Logo, o resistir às tentações está como controlarmos e dominarmos os nossos desejos. Pela ação da vontade, pedindo a Deus a força necessária, podemos ter a assistência dos bons espíritos que nos auxiliarão a resistir às tentações. Por fim, precisamos utilizar as potências da alma para melhorarmos e evoluir, principalmente o potencial de amar e suportar a dor em comunhão com o Pai, pois muitos os chamados e poucos os escolhidos. Pronto, e assim acabei, já um bocadinho longa, conversa sobre este tema. Ok. Muito bem, Vítor. Obrigado pelas suas reflexões, pela sua dedicação. Vê-se que dedicou o tema, dedicou-se de alma e coração ao tema e trouxe aqui reflexões bastante importantes. Gostei particularmente da questão da evolução dos mundos e desta transição planetária a que todos vamos e somos convidados ao longo dos anos, ao longo dos milénios, e estamos de facto neste período de transição para um novo mundo, para uma nova consciência coletiva. Lá está, para entrarmos nesse mundo não podemos estar na porta larga, na porta do orgulho, na porta do egoísmo. Temos que lapidar este diamante que todos nós somos. A verdade é que para lapidarmos este diamante, como dizia salvo Einstein, não podemos esperar resultados diferentes quando as nossas ações são sempre as mesmas. E, portanto, se queremos ter coisas novas, também temos que ter atitudes novas, pensamentos novos e ações completamente novas, porque senão teremos exatamente os mesmos resultados que temos vindo a ter. Outra questão que destaquei aqui e gostava de dizer às pessoas é que ser espírita não é sinónimo de evolução espiritual. E, portanto, o facto de nós falarmos aqui destas verdades imutáveis não significa que nós não tenhamos os nossos defeitos, não tenhamos as nossas dificuldades, mas em suma é pelas obras que seremos reconhecidos. E, portanto, comecemos por primeira fase por uma obra interna para depois então se transformar numa obra externa no amor ao próximo. Muito bem. Então, sei que tem aqui um espírito amigo que lhe diz bebe água, queremos ver quem é a algadeira de serviço. Senhoras e senhores, com todos vós, Maria do Carmo Gonçalves. Cá está ela. Olá, Aproxeguem-se. Ai, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Tá? Olá, Maria do Carmo. Então, como é que vai? Olá, Tudo bem? sim. Bem, Tá boazinha? bem, graças a Deus. Muito bem. Ouvi dizer que tinha aí uma leitura para fazer, é verdade? É verdade. É verdade. Então Tenho, chegue sim, só um senhor. bocadinho mais para o Vítor, para a gente lhe ver a cara. Chegue-se um Tá bocadinho bom mais. assim? Exato, está bom assim. Estamos bem? Tão bem, muito bem. Então, olha, eu tenho aqui assim uma oração que nós fazemos sempre que fazemos o Evangelho Sim. e que nós gostamos muito. E depois tenho ali uma leitura da vida feliz. Qual é que queres que eu faça primeiro? É que quiser. É que está na mão, é que vai já. Então é esta. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho,
do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, na iniquidade e na dor, nos débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo do desterro distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do nosso amor, do vosso amor. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Depois agora tenho aqui assim uma coisa pequenina. Sim. Olha, abri. Saiu assim. A oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. O sucesso do tempo é inevitável e, passada a ocasião, ela é perdida. Tempo e evento que passam não retornam jamais. Assim, utiliza-te proveitosamente de cada ensejo do crescimento íntimo e bênção que te liberta. Permanece vigilante de um modo a aproveitares todas as horas da tua existência carnal. Obrigado. Vítor, chega-lhe aí uma leitura também, vá. Eu pego aí nesse livrinho mais pequenino e mais uma leiturinha. Bora. A leiturinha está aqui do... Minutos. Não, isto é o Vamos embora. Minutos de Sabedoria. Pode É ser, Minutos de Sabedoria pode ser. de Carlos Torres Pastorinho. O minuto que você está vivendo agora é o mais importante da sua vida, onde quer que você esteja. Preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos, o amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende de todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para o seu aperfeiçoamento. Muito bem. Ora, estamos Mais um quase. bocadinho. Mais uma pinga. Mais um bocadinho de água. Foi uma noite muito boa. É bom, olha, esta imagem que estão a transmitir, os dois, lado a lado, a sorrir, é uma grande imagem que estão a transmitir para todas as pessoas. Obrigada. Eu gostava muito que... de sorrir. Eu gostava que vocês dessem uma mensagem para as pessoas dos vossos corações, o que é que sentem, o que é que podem dizer às pessoas que nos estão a ouvir. Primeiro, a Maria do Carmo, vá, já está com vontade, vamos embora. Uma mensagem minha. Sim. O que eu quero, o que eu sinto é que nós devemos ter muito amor, todos, muito amor uns pelos outros, podermos ajudar, podermos ser felizes a ajudar, sermos muito gratos. Eu sinto nesta altura uma gratidão muito grande, que Jesus me tem ajudado muito, que os irmãos me têm ajudado muito, e eu sinto muita gratidão por tudo que tenho tido. Deus ajude todos, conforme nos ajuda a nós. Eu acho que é o principal, é nós termos fé, sermos humildes, pensarmos nos outros, não pensarmos só em nós. Não é eu sou, eu quero, eu tenho que ser, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer para os outros, não é fazer só para nós. E é isso que eu tenho tentado fazer e que quero fazer. E olha, e aqui estamos no nosso bocadinhos. Muito bom. É isso. Vítor. Bom, o que é que eu poderia dizer? Queria dizer que extremamente importante que todos nós estamos neste confinamento por causa da pandemia, possamos ser resilientes, sabermos ser pacientes, sabermos aceitar a situação, porque ela é extremamente importante para a nossa evolução. Nós, muitas vezes, não sentimos isso porque está-nos a doer na pele, estamos a sentir as dificuldades desta situação. Mas, de facto, o futuro é muito melhor a partir do momento em que nós superarmos todas estas crises, não só esta da pandemia, como muitas outras que irão aparecer, para a transformação do nosso mundo. E para isso é preciso ter muita fé em Deus, muita fé em Jesus, utilizar as suas palavras, os seus ensinamentos,
as suas ações, de modo a também conseguirmos que os outros nos possam acompanhar neste momento difícil, mas que é um momento bom para todos nós no futuro. Assim seja. Muito bem. Vou então, se calhar, pedir à Maria do Carmo que faça a prece de fecho, pode ser? Isso é difícil, claro. Espera só um segundo. Sim, o tempo que quiser. Senhor, agradeço-te todas as coisas boas que tu tens feito. Nada do que nos possa acontecer pode ser mau. São provações que nós temos que fazer, temos que passar por elas, temos que entender. E agradeço-te, Senhor, tudo o que nos dás. Agradeço-te pela nossa família, pela família de todos os nossos irmãos que precisam da tua ajuda, por todos aqueles que estão doentes, por todos aqueles que estão sem emprego, por todos aqueles que estão a passar muito. Agradeço-te, Senhor, que eles encontrem o caminho, que eles encontrem a verdade, que eles se humilhem, porque só nós nos humilharmos, nós nos ajudarmos, é que podemos ver o que Jesus nos pode dar. Muitas vezes temos que passar por essas dificuldades para podermos ser melhores. E Jesus ajuda-nos, nós nunca percamos a fé, porque a fé salva-nos e ajuda-nos. E que façamos sempre a caridade e o amor que possa estar dentro de nós, no nosso sentimento e no nosso íntimo. Que nos ajudes, Senhor, e ajuda todos aqueles que precisam de Ti, porque Tu ajudas todos, aqueles que têm fé e aqueles que precisam de Ti. Fora da caridade não há salvação. Foi uma das primeiras palavras que eu ouvi na doutrina e que eu interiorizo muito e penso. Portanto, obrigada. E assim seja. Assim seja. Posso? Diga. Não, eu só queria talvez acrescentar uma coisinha nada muito pouca, não, está bem? Posso? Diga. E eu queria pedir, especialmente a Jesus e todos os mentores espirituais, que dos responsáveis pelo nosso planeta, dos políticos, das pessoas que podem resolver determinados problemas no nosso mundo, que repensem esta situação, que realmente lutem para uma terra melhor, para que realmente possam modificar aquilo que nós estamos a fazer de mal em relação ao nosso planeta e que se vai refletir depois em todas estas pandemias. Ou seja, nós temos que melhorar o nosso ambiente e esses políticos, esses responsáveis poderão fazê-lo. Portanto, os mentores deles, que também os tens, como são os seus irmãos, são os seus anjos da guarda, que possam interceder junto a eles para que eles possam entender esta situação e que possam realmente fazer solidariedade para todos os povos do mundo, porque há muitos que estão neste momento numa miséria completa. É necessário que os ricos ajudem os pobres. E isso sim poderá haver solidariedade entre todos, que somos todos irmãos, filhos de Deus. Muito obrigado. Assim seja. Muito bem. Então, estamos mesmo na reta final. Resta-me agradecer a vossa amabilidade. Não, nós é que te agradecemos. O trabalho. Agradecemos muito o trabalho que tu estás a ter, o teu tempo, tudo o que tu possas estar a fazer é muito bom. É muito bom. Eu agradeço-te muito, o meu coração, agradeço-te muito, muito. Obrigada. Eu também agradeço. Isto é um trabalho de partilha e isto também não era possível sem todas as pessoas que aqui vêm, sem todas as pessoas que assistem, porque lá está, uns numa posição, outros noutra, cada um está no seu trabalho. Portanto, isto não é um trabalho meu, é um trabalho nosso. Não seria possível termos esta qualidade que entregamos hoje em dia se não houvesse esta diversidade de cada pessoa ser única. Vocês são únicos
têm a vossa essência, outras pessoas são únicas, têm a essência delas, e é desta construção da partilha de uns entre outros, nós nos vamos espelhando, vamos identificando, vamos refletindo. As crises de um servem de terapias para outros, e é nesta diversidade que depois nós todos encontramos. Portanto, que possamos de facto encontrar no amor, na partilha, para que juntos possamos entrar unidos neste mundo de regeneração e neste amor maior que nos une e que nos acolhe. Meus amigos, muito obrigado por esta noite. É sempre maravilhoso estar convosco e temos que nos despedir. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem. Beijinhos. Adeus a todos. Tchau, tchau. Beijinhos a todos. Abraços. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Se Deus quiser. Tchau. E esperança de ver outra noite igual.